Muito bem, queridos. Vamos começar nossa devocional aqui cantando louvores ao Senhor, nosso Henrique. Vamos lá. Jesus, em tua presença, estamos reunidos aqui sempre para cantar essa verdade. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Amém. Queridos, vou ler um texto na primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 3 a 6. Primeira carta de João, capítulo 2, de 3 a 6. Nós estudamos as bem-aventuranças que sintetizam o caráter do cristão. Estudamos a
partir de uma palavra de A.W. Tozer, o cristão é uma pessoa diferente. E hoje eu queria continuar nesse tema para dizer que um cristão é alguém que imita o nosso Senhor Jesus Cristo, procura andar como ele andou. E o texto diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que permanece nele, esse também deve andar, assim como ele andou. Então, queria falar um pouco sobre andar como Jesus andou. O verbo andar no Novo Testamento tem o significado de conduta, de estilo de vida, de procedimento. Já falei aqui uma vez sobre aquele livro clássico, né, em Seus Passos, o que faria Jesus. Né? O livro é uma ficção dizendo assim que membros de uma igreja se comprometeram a passar um dia todo, antes de tomar qualquer decisão, fazer a pergunta: em meu lugar, o que faria Jesus? Como ele procederia, estando ele em meu lugar? Uma boa pergunta. No entanto, mais adiante, um autor chamado Larry McCall escreveu um livro, Andando nos Passos de Jesus. E ele, nesse livro, pega aquela pergunta e ele reconstrói aquela pergunta. Ele diz, a pergunta deveria ser, o que fez Jesus? Né? Em vez de, no meu lugar, o que faria Jesus, na verdade é, o que fez Jesus? E a gente, então, procurar imitá-lo. Porque, na verdade, ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão, ele é o nosso paradigma em todos os sentidos. Né? Então, os evangelhos nos falam sobre a vida de Jesus, a sua conduta, o seu procedimento. E eu elenquei aqui 4 pontos. Nós seremos bem objetivos. Né? Então, andar como Jesus andou, o que significa? Né? Em primeiro lugar, nós devemos observar a sua vida de obediência ao Pai. Né? A gente sempre tem muita dificuldade na nossa mente, porque a gente sabe que Jesus é Deus, né? Mas a gente se esquece da sua plena humanidade. E é bom que a gente enfatiza, se ele não foi metade de Deus e metade de homem, né? Como nas mitologias é ensinado. Mas, na verdade, ele era e é 100% Deus e 100% homem. Então, o que ele fez? Ele agregou humanidade à sua divindade. Então, a sua natureza humana foi agregada à sua natureza divina. Então, ele viveu aqui como homem. Né? A única diferença é que foi sem pecado. Né? Mas o próprio escritor aos Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Mas coisa interessante na vida de Jesus. Né? Uma vez ele estava conversando com a mulher samaritana, João capítulo 4, os discípulos foram comprar comida. E quando os discípulos voltaram, eles estavam conversando com a samaritana, que eram 2 coisas estranhas, né? Estava conversando com a mulher e estava conversando com a samaritana, porque os judeus não se davam com o samaritano, né? Então a gente brinca muito assim, brasileiro e argentino, né? Mas só mais no futebol. Mas a gente podia pensar hoje assim, russos e ucranianos, né? Então imagine, só para a gente ter uma ideia dos conflitos que havia, né? E aí, para interromper aquela conversa de Jesus, disseram, mestre, trouxemos comida. E a resposta de Jesus foi, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele foi verdadeiramente obediente, né? E fazer a sua obra. Hebreus 5, versos 8 e 9 diz assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, obediência, né? Essa foi uma das marcas da vida de Jesus. Em segundo lugar,
a sua vida de oração. Eu sempre fico maravilhado quando leio nos evangelhos sobre a vida de oração de Jesus, de modo especial o evangelista Lucas, porque cada evangelista deu uma ênfase à pessoa de Jesus, né? Mateus fala dele como o rei, ele é chamado de filho de Davi. Marcos fala de Jesus como servo. Lá em Marcos 10, 44, 45 diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Servo sofredor. João apresenta Jesus como o Filho de Deus e Salvador. João capítulo 20, versos 30 e 31 está escrito: na verdade fez Jesus muitos outros sinais que não estão registrados aqui, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, né? É até uma expressão que aparece no livro do profeta Daniel. E é o evangelista que mais enfatiza a vida de oração de Jesus, porque fala de sua humanidade. E a gente encontra o registro nos evangelhos, Jesus orando, claro que ele orou antes, né, que ele começou o ministério aos 30 anos, mas fala da vida de oração dele desde o batismo de João até a cruz, né? E depois ele abençoou os discípulos ainda depois da ressurreição. Mas você, lendo cuidadosamente o evangelho de Lucas, vai perceber, por exemplo, Lucas é o único evangelista que diz que quando Jesus foi batizado, ele orou. O céu se abriu, o Espírito veio sobre ele em forma corpórea como de pomba, né? Os outros evangelistas falam do batismo, Mateus e Marcos, mas não esse detalhe, que ele orou, né? Mateus 4 diz que ele foi para o deserto e ele jejuou e orou durante 40 dias, né? Depois, capítulo 5, Lucas mostra um dia muito intenso na vida de Jesus, com ensinamentos, instruções, milagres, libertações. E veio uma multidão ao seu encontro, e é curioso, né? Está lá no versículo 16 de Lucas 15, as multidões vieram ao seu encontro, mas ele se afastou para lugares isolados para orar. Claro que ele veio para fazer a obra do Pai, falar às pessoas. No entanto, ele nos ensina aqui um princípio importante. Mais importante do que falar às pessoas é conversar com o Pai. Então é uma prioridade. E nós deveríamos começar cada dia com oração, né? Alguém disse assim, nós deveríamos falar, a primeira pessoa com quem deveríamos falar cada dia é o Senhor Deus, quando nos acordamos, né? E a última pessoa também, né? Quando a gente ora, e durante o dia também. E aí, só o tempo não permite falar mais, mas nós temos nos evangelhos Jesus orando, levantando-se alta madrugada, né, para orar. Alta madrugada, a expressão significa entre 3 e 4 horas da manhã para orar. Às vezes ele passava a noite toda, né? Isso foi tão impactante que quando chega lá em Lucas 11, os discípulos disseram: ensina-nos a orar, né? Porque vendo a vida de oração de Jesus, então ele é um exemplo para nós. Terceiro lugar, um outro modelo para nós, sua vida de compaixão. Então, obediência ao Pai, vida de oração e de compaixão. Sempre que Jesus via algum necessitado, ele se compadecia, né? Tem até uma expressão bonita que diz assim, condoído, né? Então ele se compadecia. Mateus 9,36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 8, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra, né? O leproso, ele vivia à margem, né? Tanto a pessoa ficava impura cerimonialmente, né, como tinha o risco de contrair a doença. E sempre que eu leio esse texto, eu fico pensando, quanto tempo fazia que esse leproso não recebia o toque de alguém, né? E Jesus compadeceu-se dele, tocou e curou. E esse outro texto também que está no livro de Atos, Lucas registra quando Pedro foi
pregar na casa de Cornélio. E lá no verso 38 diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Né? Então, compaixão. Eu acho que deveria ser uma oração nossa, Senhor, dá-nos a compaixão de Jesus, né? Olharmos para as pessoas, para as situações. Então, Jesus, obviamente que ele, como Deus, é diferente, né? Porque ele olhava para uma multidão, mas ele podia ver cada um individualmente, né? Conhecia as lutas, os dramas, as lágrimas de cada um. Mas eu creio que seria bom a gente pedir, Senhor, dá-nos da compaixão do Senhor Jesus, né? E por fim, a sua humildade, né? Você sabia que Jesus era famoso? Pois é. Nunca saiu da sua terra, mas famoso, né? Por exemplo, lá em Mateus 4:24 está escrito: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Sim, a fama do mestre era grande, mas não que ele buscasse essa fama, né? Lucas diz 4:37, a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança, né? E, na verdade, o objetivo dele era sempre glorificar o nome do Pai. Ele fazia tudo para a glória do Pai. João 17, na oração sacerdotal: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, junto contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, na verdade, ele jamais procurou a glória, ele foi humilde. Paulo diz lá, Filipenses capítulo 2, que ele foi humilde, ele esvaziou-se a si mesmo, ele passou por todo o processo de humilhação. Então, queridos, fechando, o Novo Testamento nos mostra com muita clareza que o objetivo é que nós sejamos parecidos com Jesus. E diz também, Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 3, que o Espírito de Deus trabalha no nosso caráter, no processo de santificação, para nos assemelharmos a Jesus, né? Qual é o pai, qual é a mãe que não gosta quando alguém diz assim, mas é a sua cara, parece com você, não é verdade? Parece demais com você. Agora imagine alguém dizer assim, mas como você parece com Jesus, né? Sua linguagem, suas ações, suas reações, seus valores, sua postura, né? E eu termino mesmo com um texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Pedro e João, 2 pescadores, homens simples, homens iletrados, estavam diante do Sinédrio. Qual era o crime deles? Pregando o evangelho, falando do nome de Jesus. E eles foram intimidados e proibidos de falar no nome de Jesus. E eles disseram, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, né? Eles respeitavam o princípio de autoridade, mas disseram, antes importa nos obedecer a Deus do que aos homens, né? A gente reconhece as autoridades e obedece só enquanto não houver conflito, né? Quando houver conflito, a nossa obediência primeiro é ao Senhor Deus. E Lucas registrou lá, Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, ficaram admirados, homens do Sinédrio, né? Aqueles doutores, né? Ficaram admirados, porque eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados com a sua intrepidez. E reconheceram que haviam eles estado com Jesus, né? Tem uma paráfrase que diz, e viram neles as marcas da convivência com Jesus. Que Ele nos abençoe, que nos torne mais parecidos com o Senhor Jesus, né? Obediência, vida de oração, humildade, compaixão, né? Que nossa vida seja para o agrado do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, de coração por mais um dia, e nesse dia as tuas misericórdias foram renovadas. Obrigado pela tua palavra que nos ensina, e aqui nós somos ensinados pela palavra a andarmos como Jesus andou. Dá-nos esta graça, Pai. Cada um de nós, os que estão aqui, os que estão acompanhando
virtualmente, a tua bênção sobre cada um. Peço pela família de cada um. Tu conheces cada um de nós, as nossas lutas, adversidades, sofrimentos, dúvidas, medos. O Senhor nos conhece. E obrigado pela compaixão do Senhor, que é verdadeira. Nós te agradecemos, Senhor, por essa empresa que abre esse espaço para devocional. Abençoa, Pai, toda a Hebron, todos os segmentos, todos os seus colaboradores, sua diretoria, meu Deus, abençoa os negócios, as vendas e a divulgação, a produção, a criação, enfim, que tenha a tua bênção e que muitas famílias sejam abençoadas através do trabalho feito na Hebron. Dirige-nos no restante desse dia e que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem, queridos. Deus abençoe, viu? Um abraço grande a cada um.